Eu quero ministrar uma palavra ao coração da igreja nessa noite, amém, irmãos, que vai dizer para nós que nós somos mais do que abençoados. Você crê que você é mais que abençoado? Só os que crê que é mais que abençoado, diga assim: eu sou mais do que abençoado. Amém, irmãos? O que você acabou de declarar é que você não é abençoado. Você é muito mais do que ser abençoado. Porque a palavra de Deus assim diz, e se ela assim diz, ela procederá conforme ela diz. Eu quero fazer uma leitura bíblica com a amada igreja nessa noite, que está lá no livro de Efésios, capítulo 3. Amados, nós vamos ler ali do versículo 14 em diante. Efésios, capítulo 3, amém? Do versículo 14 em diante. Vai estar aqui nos nossos projetores os textos. Você pode acompanhar aqui na tela ou na sua Bíblia aí, seja ela de papel ou de digital, amém? Amados, esse trecho que nós vamos ler da Sagrada Escritura é Paulo fazendo uma oração pelos santos do Senhor. Veja bem, a Bíblia diz que Paulo estava orando pelos santos. Quem eram os santos da época de Paulo, a qual ele orava? Eram os irmãos em Cristo, que serviam a Cristo e adoravam a Cristo. Amados, hoje, quem são os santos da igreja? Nós somos os santos da igreja. Por isso devemos fazer orações contínuas uns pelos outros. Então, Paulo nos dá uma lição de que ele orou pelos santos da igreja e que nós também devemos orar pelos irmãos em Cristo. Então, nesse trecho em que Paulo ensina sobre a oração pelos santos, ele diz assim: por esta razão me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, firmados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento humano, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer, vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Toda a igreja, aqui no 3, vamos ler juntos, bem alto e forte. Irmãos, para estremecer as colunas do inferno, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Aquele... de acordo com o seu poder que atua em nós. Põe o verso 21, por favor. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, amada igreja, esse texto que nós lemos e que nós vimos Paulo fazendo uma oração de intercessão gloriosa pela igreja, nós vemos ele aqui no verso 20, dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, irmãos, do que tudo que pedimos ou que pensamos. Irmãos, eu quero meditar nesse texto, nessa noite, porque eu quero dizer para você que o que nós pedimos para Deus é infinitamente menor do que Deus quer fazer comigo e com você.
É por isso que Jesus, certa ocasião, ele disse assim: pedes, mas não recebes. Porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir. Então, irmãos, tem a forma certa de pedir a Deus, tem a forma certa de estar de acordo com a vontade de Deus, tem a forma certa, irmãos, para que nós possamos, amados, viver infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos, ou tudo aquilo que nós pedimos, amados, segundo o poder, de acordo com o poder que atua em nós, o poder que atua na igreja. Nós precisamos, irmãos, tomar posse das conquistas de Jesus ali na cruz do Calvário, irmãos, a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. O versículo aqui 20, irmãos, ele destaca o poder ilimitado de Deus que age em nossas vidas, ou seja, neste exato momento, tem um poder ilimitado agindo em favor das nossas vidas. Você sabia disso? Deus está agindo, irmãos, de uma forma infinita. Agora, o que significa a palavra infinita? Uma coisa que não tem fim. Ou seja, se Deus está dizendo que vai fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, isso é só para quem crê, irmãos. Se Deus está fazendo infinitamente mais na minha vida e na sua vida, isso significa que quando nós não estivermos mais nessa terra, Ele vai continuar fazendo infinitamente mais por mim e por você. Irmãos, a obra de Deus não acaba aqui na terra. A obra de Deus em nós, ela continua na eternidade. A gente muitas vezes acha que é só aqui, que se Deus tiver que fazer, vai fazer só aqui. O salmista Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, ele disse para Deus, irmãos: fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi alguém mendigar o pão e a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, Deus, Ele sempre vai superar a minha e a sua expectativa. Você está pedindo um carrinho aí 1.0 para Deus, Deus vai te dar um 2.0 ou maior. Você está pedindo uma casa com 3 cômodos, Deus vai te dar uma casa com 6 cômodos. Você está pedindo um filho para Deus, mamãe, papai, o casal está pedindo um filho para Deus, pode ficar tranquilo, não vai vir só um não. Por mais que exista o controle de natalidade, o homem não consegue controlar o poder de Deus. Então, amados, o poder de Deus, ele é infinito, ele é ilimitado na minha vida e na sua vida. E muitas vezes, amada igreja, nós subestimamos o que Deus pode fazer por nós, através de nós. E você não pode subestimar o que Deus pode fazer em você, através de você. Porque, irmãos, eu sempre falei algo na minha vida, enquanto cristão, irmãos, como pastor, eu sempre disse que eu me recuso a crer que o que Deus tem para mim é só isso. A igreja vai completar 22 anos, puxa vida, 22 anos pastoreando a igreja. Só tem uma pessoa aqui dentro que está há 22 anos aqui junto comigo, que é o José Augusto. Você está 18, mas a igreja tem 22 anos. Então só o gordo é da iniciativa. Cadê o gordinho? Já se mandou já. Foi lá receber os dízimos e ofertas. Então, irmãos, a Olira, né, como ela disse ali, 18. Quantos irmãos aqui têm 18 anos? Mas será que depois de 22 anos Deus pode fazer algo novo ainda? Sim. Você com a idade que você tem, que você às vezes se acha velho, você acha que a obra de Deus acabou na sua vida? Sim ou não?
Você acha, Camila, que o que Deus tinha que fazer na sua vida, Deus já terminou de fazer? Sim ou não? Não terminou, irmãos. Deus nunca termina, Ele nunca para. Então, amados, nesse texto aqui, em que Paulo vem fazer essa afirmação, irmãos, que nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer em nós e através de nós, esse versículo nos convida aqui, irmãos, a confiar plenamente no poder de Deus, que supera qualquer expectativa humana, irmãos. Nós precisamos crer que quando falamos em ser mais do que abençoados, em ser mais do que vitoriosos, que nós podemos encontrar, irmãos, oh aleluia, glória a Deus, há muitas vezes resistência em nosso coração. A palavra diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é nós mesmos que geramos uma resistência no nosso coração, e muitas vezes dizemos, eu acho que Deus não vai fazer na minha vida não. Alguém já falou isso algum dia? Pode falar a verdade, irmãos, eu já falei um monte de vezes. Eu tenho um relacionamento com Deus assim muito transparente, irmão, um relacionamento de pai e filho. E como todo bom pai, todo bom filho, às vezes sai alguma faísca no meio do relacionamento. Mas o filho sempre acaba reconhecendo o que o pai fala. Então, irmãos, muitas vezes eu já falei, eu não creio que Deus vai fazer mais isso na minha vida. Eu creio que vai fazer na vida do irmão, que vai fazer na vida da irmã, que vai fazer na vida do pastor, mas na minha eu não acredito mais. Ixi, quantas vezes eu já falei isso? Por quê, irmãos? Porque enganoso é o coração do homem. O nosso coração, ele é traidor, ele nos trai. O nosso coração, irmãos, ele é mau, ele é perverso. Ele só se torna bom quando Jesus passa a habitar dentro dele. Então, irmãos, quando a palavra de Deus diz que Deus vai fazer infinitamente mais, você pode crer, descansar, confiar, porque Ele vai fazer o que Ele disse. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. A própria Bíblia diz, porventura falaria e não cumpriria o Senhor? Então, irmãos, eu tenho promessas, desde o primeiro dia que eu pisei dentro da igreja, eu tenho promessas, faz 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, que eu espero algumas promessas de Deus se cumprir na minha vida, mas eu tenho certeza que se não se cumprir nessa vida, na vida vindoura vai se cumprir. Porque a nossa vida não acaba aqui, irmãos. O corpo perece aqui, porque o corpo é daqui. O nosso espírito não perece aqui, porque ele não é daqui. Quando Deus formou o homem lá no jardim do Éden, irmãos, Ele criou o homem do pó da terra, o corpo é da terra, por isso que quando morre, volta para o centro da terra. Mas o espírito volta para Deus, por quê? Porque Deus, quando fez o homem, soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, o homem passou a ser alma vivente. Então o espírito é de lá, o corpo é de cá. Por isso que Paulo nos fala sobre uma promessa de Cristo, de que quando Cristo vier arrebatar a igreja, nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo aqui, irmãos, mortal, esse corpo gerado no pecado, ele não vai suportar a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Deus vos dará um corpo glorificado, para que vocês possam suportar estar na presença dEle por toda a eternidade. Meus irmãos, nós estamos aqui na igreja hoje, sabe por quê? Porque nós queremos passar a eternidade com Ele. Irmãos, a nova era, ela prega uma filosofia para que os seguidores da nova era, eles vivam como se o tempo futuro já tivesse chegado. Irmãos, sabe o que a igreja tem que fazer? Ela tem que viver aqui na terra nos dias de hoje, como se a igreja dos céus já tivesse sido arrebatada na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a mesma glória que tem lá nos céus, a mesma unção, o mesmo poder que tem lá nos céus, é o mesmo poder que está operando aqui dentro da igreja hoje. Porque quando nós nos reunimos como igreja,
igreja, irmãos, a manifestação do poder, da graça, do amor, da misericórdia de Deus, também se manifesta neste lugar, porque Jesus, ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, ali ele estaria presente. Eu não sei se Jesus está ali, eu não sei se ele está aqui, ou se ele está acolá, eu não sei se ele está aqui, mas eu sei de uma coisa, ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará. Então eu creio que ele está aqui. Se ele está aqui, irmãos, o céu desceu na terra. O Espírito Santo já está conosco há muito tempo. Mas eu creio que Jesus aguarda a ordem do Pai para ele vir arrebatar a sua igreja. Então, amados, não subestime o que Deus pode fazer na sua vida, tá bom? Então aqui, irmãos, quando nós falamos em ser mais do que abençoado, podemos encontrar essas resistências em nosso coração, especialmente quando nós estamos enfrentando, amados, dificuldades, ou lembramos de alguma luta que passamos no nosso passado. No entanto, irmãos, aqui a palavra vai dizer que Deus nos chama para uma vida abundante. Deus te chama para uma vida abundante. Deus te chama para uma vida abundante. Deus nos chama, igreja, para uma vida abundante. Agora, o que é uma vida abundante com Deus? Não é você ter muito. Uma vida abundante é com pouco fazer muito. É com a bênção de Deus que você vai crescer, é com a bênção de Deus que você vai prosperar. Então, irmãos, Deus nos chama para essa vida abundante, independentemente das nossas circunstâncias ou do nosso passado. Amados, quem é mais que abençoado aqui nessa noite em nome de Jesus? Só os que é mais que abençoado, dão glória a Deus, misturado com aleluia aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amados, quem é mais que abençoado, irmãos, precisa entender algumas coisas. Se eu sou mais do que abençoado, eu preciso fazer uma reflexão da minha vida, daquilo que eu tenho colocado como prioridade na minha vida, e fazer, irmãos, uma redefinição das minhas prioridades. Se eu creio que eu sou mais que abençoado, eu preciso redefinir as minhas prioridades. Às vezes, a tua prioridade não está de acordo com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí muitas vezes, irmãos, nós nos frustramos, porque nós colocamos prioridades que vai impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Aqui, irmãos, no verso 21 aqui que nós acabamos de ler, amados, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Então, Jesus ensina que o nosso tesouro, irmãos, Ele revela aonde está o nosso coração. E por que a palavra ela vem falar sobre nós redefinir as nossas prioridades? Porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se o seu coração está no seu trabalho, o seu tesouro é o seu trabalho. Se o coração está na sua criação de cavalos, o seu tesouro está ali, porque ali está o seu coração. Se o seu coração, irmãos, está numa outra coisa, significa que o seu tesouro está ali. Então, quando eu aprendo a redefinir as minhas prioridades, amados, e colocar o meu coração no lugar certo, então se o meu coração está em Jesus, é em Jesus que está o meu tesouro. Agora, se o meu coração está em Jesus, e o meu tesouro está em Jesus, Jesus não vai deixar de fazer nada na minha vida.
E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo traz essa palavra na igreja, porque a igreja precisa se firmar em alguns princípios e alguns propósitos. Então, amados, se nós priorizamos dinheiro, nosso coração também estará voltado para ele. E isso nos desafia, irmãos, a refletir sobre as nossas prioridades, amados, e garantir que o nosso investimento, amados, ele esteja alinhado com os valores do reino de Deus. Então, primeira coisa, redefinir prioridade. Olhe para a sua vida e veja pelo que você está lutando, se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Veja, irmãos, o caminho que você vai traçar para que a palavra de Deus se cumpra. Amado, as coisas de Deus não acontecem aleatoriamente na vida do crente. Deus, ele não tem uma varinha de condom lá no céu. É condom que fala? Aquela varinha de fada, como é que chama aquilo lá? É varinha de condom? É condom, não é? Você está com medo de falar? Está com medo de errar junto comigo? Se errar, erramos todo mundo junto, irmãos. É varinha de condom. Deus não tem uma varinha de condom, onde ele fala assim, acontece ali, plim, acontece ali, plim. Irmãos, Deus tem um belo de um cajado na mão. E o salmista vai dizer que o cajado de Deus é que nos consola, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Então, irmãos, eu preciso redefinir as minhas prioridades. Uma segunda coisa, irmãos, que eu compreendo nesse texto que nós lemos aqui, amados, é que para eu ser uma pessoa mais do que abençoada, irmãos, eu preciso seguir as instruções do céu e receber as provisões do céu. Então você está seguindo o que os céus está falando para você? O que Deus tem falado no seu coração? O que Deus agora, nesse exato momento, fala para você? Deus está falando no coração de muitas pessoas aqui. Eu estou pregando aqui, você está pensando assim, essa semana eu vou fazer isso, eu vou mudar o jeito que eu estava fazendo, eu vou fazer isso. Sabe o que é isso? É Deus falando ao seu coração. É Deus trazendo direção, é Deus trazendo propósito, é Deus trazendo bênção na tua vida, irmãos. Então, siga as instruções do céu e receba provisão para a sua vida. Por favor, Henrique, coloque para mim aqui os versos 16 e os versos 17 deste capítulo 3. Paulo diz assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Irmãos, onde é o íntimo do seu ser? Que Ele fortaleça vocês no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês. Aonde é o centro do ser humano? Coração. Agora a pergunta é, o seu coração está cheio do quê? Seu coração está em quê? Seu coração está no quê? Eu me lembro no meu início de conversão, amados. Eu ouvi uma palavra na igreja, e aquela palavra, ela me bateu muito tempo. E é a mais pura verdade. A boca fala do que o coração está cheio. E não estou dizendo de falar palavrão, não. O que você mais fala? Qual é o assunto que você mais fala? Reflete aí comigo. Qual é o assunto que você mais fala?
Ah, pastor, o que eu mais falo é da vida dos irmãos lá na igreja. Quem algum dia nunca falou mal de um irmão que atire a primeira pedra? A gente fala, né, irmãos? Mas depois a gente se arrepende, pede perdão para Deus. Não deveria ser assim, mas o ser humano ele é assim. Então, irmãos, se você fala só de negócio, o dia inteiro de negócio, tem pessoas, irmãos, que a gente vê, aqui a gente quer fugir da pessoa, porque ela fala sempre a mesma coisa. E por que fala sempre a mesma coisa? Porque o coração está cheio daquela coisa. Então, irmãos, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor em Cristo Jesus. Então este trecho aqui nos mostra, irmãos, que antes de recebermos a provisão de Deus, muitas vezes há uma instrução a ser seguida. Irmãos, toda promessa, escute o que eu vou te falar aqui, toda promessa, ela vem seguida de uma instrução. Eu vou citar um exemplo dos dízimos e ofertas. A nossa igreja não é uma igreja apelativa, irmãos. Nós não usamos o púlpito para extrair riquezas da igreja. Nós ministramos dízimo e oferta normal. Porque, irmãos, nós cremos que se Deus quiser, Ele vai usar os irmãos e os irmãos vão abençoar a igreja mais do que a igreja precisa. Só que veja bem, quando Malaquias, ele é usado por Deus, e ele traz uma mensagem à nação de Israel, ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento da minha casa. Irmãos, isso é um mandamento com promessa. Então qual é o mandamento? Tragam o dízimo e tragam a oferta na casa do tesouro. Isso é um mandamento, amém? E qual é a promessa que está nesse texto? E eu vos abrirei a janela dos céus, derramarei bênçãos sem medida sobre vocês. E eu, o Senhor, repreenderei o devorador, e ele não tocará nas vossas finanças. Então veja só uma coisa, irmãos, é um mandamento com promessa que tem uma condição. Eu não quero ser atacado pelo devorador na minha vida, é fácil, é só eu cumprir o mandamento de Deus que tem uma promessa. Então a maioria das promessas de Deus, irmãos, ela tem uma condição, e só basta a mim e a você seguir a norma de Deus, seguir a orientação, seguir a instrução de Deus, para que aconteça conforme a palavra do Senhor diz. Você quer ver uma outra promessa, que ela é bem atual para a igreja do dia de hoje? É o que está escrito ali no livro de Atos: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas primeiro a promessa diz o quê? Você precisa crer primeiro em Jesus. Se você crer, Ele vai salvar a sua casa. Então, irmãos, olhando esse texto, eu vejo que eu preciso seguir as instruções que vêm do céu, para eu receber as provisões de Deus. Quando lá na sua casa, você pega a sua Bíblia, você vai ler a sua Bíblia, e um versículo assim, salta aos seus olhos, fala: nossa, que coisa linda, maravilhosa. Irmãos, ali, naquilo que está saltando no seu coração, que Deus está falando com você, vai ter uma condição, ou no versículo anterior, ou no versículo posterior. E se você seguir essa instrução, tenha certeza, você vai viver o que a Bíblia está falando para você. Então, irmãos, em todo o Novo Testamento nós vemos a palavra falando o quê?
Crê no Senhor Jesus, 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 crê no Senhor Jesus. Irmãos, não firme a sua fé em mim, em nome de Jesus, não faça isso. Não alicerce a sua fé em mim, alicerce a sua fé em Jesus Cristo. É Ele que morreu por você, é Ele que ressuscitou por você. Irmãos, não sou eu sou apenas um porta-voz, amados de Deus, para a igreja. Hoje eu vejo uma multidão, irmãos, seguindo homens. E a Bíblia não nos ensina a seguir homens. Pô, pastor, o pastor fulano de tal é top, mas você tem que seguir Jesus. Ah, o meu líder de GCD é top, mas você tem que seguir Jesus. Eu vejo muita gente ainda usando líderes. Ah, ele cuidou de mim, não fez mais do que uma obrigação. Agora quem morreu por você? Jesus. Então, irmãos, cuidar um dos outros é a nossa obrigação, porque isso é o novo mandamento que Jesus nos deu. Irmãos, olha só o que Jesus disse. Ele disse assim: eu não vim abolir o Velho Testamento, mas eu vim cumpri-lo. Irmãos, Velho Testamento é Velho Testamento, Jesus já cumpriu. Para de viver no judaísmo. A igreja, ela não está no judaísmo, a igreja está no cristianismo. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. Para de introduzir símbolos da tradição judaica na tua vida. Você não sabe, irmãos, o peso que você está trazendo. Cristo, Ele cumpriu o Antigo Testamento, irmãos. E aí Ele fala assim: eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porém, um novo mandamento eu vos dou. E esse mandamento, Ele substitui todos os 660 e poucos mandamentos do Antigo Testamento. Qual que é esse novo mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem, irmãos, não tem texto no Antigo Testamento que já não foi cumprido por Jesus. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Jesus é o cumprimento da promessa. Nós estamos vivendo a época da graça. Aí, alguns irmãos deu glória a Deus, outros nem. Eu vou voltar a repetir aqui. Nós estamos vivendo a época da graça. Agora você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia ser salvo, você não merecia ser salvo, mas a graça, Jesus trouxe a graça. Então, irmãos, se você matou alguém, a graça ela é capaz de te perdoar e te regenerar. Se você abusou sexualmente de alguém, se você abusou sexualmente de alguma criança, se alguma criança foi abusada sexualmente, a graça, ela é suficiente, irmãos, para perdoar e transformar, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não é lei do Antigo Testamento, irmãos, que vai ser maior do que a graça de Jesus na minha vida. Se você quer que as leis do Antigo Testamento sejam maior na sua vida, irmãos, aí é um problema seu. Eu não quero, eu não estou debaixo da lei. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos nos submeter novamente debaixo da lei, do jugo da lei. A lei é pesada. Então graça, amor, misericórdia, é o que Jesus veio oferecer para nós. Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Por favor, diga assim: Jesus veio para salvar o mundo. E eu também.
Então, irmão, siga as instruções dos céus. Siga. Uma terceira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui nesse texto. E eu queria dizer algo para os irmãos. A palavra do Senhor diz: ouve-se de tudo e retém o que é bom. Não fique chateado com o pastor, por ele falar algumas coisas que ele crê. Mas guarda o coração. Guarda o coração, ouve-se de tudo, retém o que é bom. Pastor, ele é um orientador, ele é um guia. Irmãos, eu não vim implantar aqui a minha doutrina. A doutrina que eu prego não é minha, ela é de Jesus. Eu não prego usos e costumes, porque a Bíblia diz que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nem tudo que a gente tem como certo é certo perante os olhos de Deus. Então eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter entendimento, eu preciso ter discernimento. Irmãos, muitas pessoas falam muitas coisas para mim, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Todo dia, pelo menos 2 pessoas, 3 que falam assim: pastor, eu tive um sonho com o Senhor. Eu falo assim: Jesus, lá vem. É só desgraça, irmãos. As pessoas nunca viram eu montado num cavalo, assim, preto, irmãos, com, sabe, uma roupa de gala. Não, irmão, sempre que as pessoas sonham comigo é só coisa ruim. Meu Jesus amado. E vem e me fala cada coisa. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu vou para a palavra de Deus. Senhor, aquilo que falaram para mim lá na igreja, tem base bíblica? E eu vou, irmãos, vasculhar a Bíblia. Se eu achar base bíblica, eu creio. Se eu não achar base bíblica, eu não creio. Eu não creio. E eu aconselho a igreja a não crer. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, que se vier um anjo do céu e vos pregar um evangelho diferente do que está escrito aqui, você não deve acreditar. Se vier um anjo do céu, irmãos, pregar alguma coisa diferente que está aqui, a Bíblia nos orienta a não acreditar. Agora, por que você fica crendo em doutrina de demônios? Porque tem muitas doutrinas aí, irmãos, que são de demônios. Tem gente aí que está pregando doutrina de demônios. E a igreja está comendo essas doutrinas de demônios. Então, irmãos, qual que é a guerra da igreja? Combater essas doutrinas estranhas, irmãos. Apologética. A igreja tem que praticar apologética. Defender a fé. Opa, peraí, o que você está pregando? Irmãos, confronta os pregadores que subem em cima desse altar aqui. Confronta qualquer pregador que pregar alguma coisa aqui que você não entender, ou trazer julgo na sua vida. Na hora que acabar a reunião, chama o pregador ali no pé da escada e fala assim para ele: me prova que o que você falou em cima do altar é de Deus, me convença. Me convença. Se eu pregar alguma coisa aqui que vai gerar medo em você, vai gerar pavor em você, vai gerar dúvida em você, me pega aqui no pé da saída da escada e fala assim: pastor, o senhor falou uma coisa aí, me convença que o que o senhor falou é verdade.
Confronte qualquer pastor aqui da igreja que subir aqui em cima e pregar alguma coisa que te perturbou. Não vai embora para casa perturbado, não. Pega qualquer líder que subir aqui, irmãos. Qualquer líder de ministério, qualquer um que subir aqui. Falou alguma coisa, confronta, irmãos. Porque nem sempre eu vou estar aqui, irmãos, mas eu confronto. Eu às vezes espero acabar o culto, espero o irmão ir para casa e falo assim: irmão, o que foi aquilo que você falou lá no púlpito da igreja? Então, irmãos, nós precisamos. Eu não posso acreditar em qualquer coisa. Porque o diabo está pregando, irmãos, o evangelho, que não é o evangelho, ele está distorcendo o evangelho. E aí a multidão está acompanhando essas doutrinas demoníacas. Vocês veem aí as badernas que está acontecendo nas igrejas, escândalo. Irmão se levantando contra irmã, irmã se levantando contra irmão. Pastores acusando um outro. Uma guerra infindável dentro da igreja, dentro das lideranças da igreja. Nós deveríamos estar guerreando contra o inferno. E não, estamos perdendo tempo guerreando contra a própria igreja. A própria igreja está em guerra. Eu não estou em guerra com a rede, eu não estou em guerra com a Igreja Batista do Povo, eu não estou em guerra com a Igreja Bola de Neve, eu não estou em guerra com a Igreja do Nazareno. Pelo contrário, irmãos, se eles precisarem da ajuda desse pequeno exército aqui, esse pequeno exército vai se levantar para ajudar eles. Só que não vem pregar doutrina diferente que eu não aceito. Então nós precisamos adquirir, irmãos, uma espiritualidade, uma maturidade, para não comer qualquer lixo. Não coma qualquer coisa que põe na mesa para você. Por mais que pareça gostoso. Deve estar uma delícia essa costela com mandioca. Mas vai na cozinha ver como é que ela está. Então, irmãos, eu até fugi do assunto aqui, mas eu preciso alertar a igreja. Abra os vossos olhos. Veja se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra, porque é a sua vida que está em jogo. É a sua casa, é a sua família. Então, irmãos, terceira coisa que eu aprendo aqui: administre bem o que você recebeu de Deus. Tudo que você tem até esse exato momento, agora, você recebeu de Deus. Tudo, o seu carro que está parado lá fora, a sua moto, o seu cartão de crédito, de débito que está aí no seu bolso. Hoje nem se anda mais com isso, né, irmãos? Mas o seu aplicativo aí no banco, tudo isso daí foi Deus que deu. Então, irmãos, administre bem o que Deus te deu até hoje. Pastor, eu não tenho nada, então administre o nada muito bem. Porque Jesus disse assim, que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Essa irmã aqui é a dona Tica? Que bom vê-la, a senhora, novamente. Deus abençoe. Essa irmã foi um instrumento de Deus aqui para nós no passado, irmãos. Deus abençoe muito. Então, irmãos, administre bem. Administre, eu tenho um pouquinho. Eu tenho uma bicicleta, pastor. Cuida bem da sua bicicleta. Porque se Deus vê que você está cuidando bem da sua bicicleta, Ele vai falar assim, eu vou dar uma motinho para ele. Aí você cuida da motinho bem, Deus fala assim, eu vou dar um carro para ele. Aí você cuida bem do carro, só não põe o teu coração nessas coisas. Aí você cuida bem do carro, Deus fala assim, eu vou dar uma casinha para ele agora. Aí você cuida bem da casinha. Irmãos, cuide da sua casa, na hora que precisar passar uma tinta na parede, sabe, compra da mais baratinha, vai lá, pinta. Irmãos, tem umas casas que
Às vezes a gente tem que ter vergonha até de receber pessoas em casa, irmãos. Hoje nós estávamos fazendo a classe de novos membros ali no Templo Team de manhã. Eu até comentei com o Júnior, que é do MIVID. Eu falei assim, ele trabalha com drywall, com esses forros aqui. Eu falei assim, Júnior, está tão feio o forro aqui da sala Team. Vamos mexer aqui, vamos fazer um forro novo? Ele falou, vamos, pastor. Eu falei assim, porque está tão mal apresentado, né? As pessoas vêm para ser recebida como membro e ver a casa sem, sabe, bagunçada. Irmãos, cuida bem da sua casinha, ainda que seja de aluguel, que Deus vai te dar o melhor em nome de Jesus. Cuida bem. Cuida bem. Porque se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Isso não são palavras minhas. Está escrito na Bíblia. Então, amados, há um texto que foi escrito por Robert Morris. Ele diz assim, mordomia é viver com o reconhecimento no seu coração, de que o seu dinheiro, seus bens, seu corpo, sua influência não lhe pertencem. Irmãos, nem a nossa influência nos pertence. Ela é tudo do Senhor. Então, irmãos, todos nós somos abençoados por Deus, amados, e Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, para que todos que olharem para nós digam, este é filho de Deus, aquela é filha de Deus. As pessoas ao olharem para nós e verem diferença, irmãos, os nossos amigos, eles vão querer um dia vir aqui. Eles vão querer um dia vir conhecer a igreja. E quando eles verem, irmãos, às vezes as pessoas, os mais críticos, não entendem às vezes nós colocar a poltrona nova na igreja. Para quê, pastor? Vai gastar dinheiro com isso aí, fica com as cadeiras brancas mesmo. Mas, irmãos, é a apresentação. Chega um visitante aqui, ele vê a igreja com cadeiras confortáveis, arrumada, ar-condicionado. O povo, então, não vou nem falar, é chique no último. As irmãs tudo alinhada, tudo bem vestida, cada semana uma roupa nova, né? Nós os homens, há anos com a mesma camisa, com a mesma calça, o mesmo sapato, mas as mulheres não, sempre bem arrumada. Então, irmãos, isso é uma apresentação. Porque há um ditado no mundo que diz que a primeira impressão é a que fica. Você está à procura de um trabalho, eu não sei, se faz ainda entrevista de trabalho pessoalmente hoje em dia? Você vai fazer uma entrevista de trabalho, você vai de bermuda e chinelo? Eu nem receberia você como candidato. Vai alinhado, põe o melhor boot, põe a melhor calça, põe a melhor camisa, se você não tiver, pega emprestada com algum irmão da igreja. O Danilo ali, irmãos, ele tem cada camisa ali, chique no último. Se você quiser um terno diferente, fala com o pastor Daniel, irmãos. Ninguém tem terno igual dele, é chique no último, é última moda, é lançamento. Então, irmãos, vai alinhado, faz a barba. Se você não tem hábito de usar barba, se usa barba, acerta ela. Tira os pelos do nariz. Passa um perfume. Pastor, eu não tenho. Fala comigo, eu te arrumo um pouco. Eu divido o meu com o seu. O meu já tem 11 anos, irmãos. Não sei nem se tem cheiro ainda. Mas é assim, passa um perfume. Então, irmãos, a primeira impressão é a que fica. Vai fazer negócio com alguém, vai para impressionar. Eu aprendi isso, irmãos, com o Ike Batista. Ele disse que quando ele começou a vida profissional dele, ele tinha comprado uma Mercedes-Benz só para impressionar os clientes dele, que ele fazia venda porta a porta. E ele disse que ele começou a ficar rico e ganhou o primeiro milhão dele na venda porta a porta. Então, irmãos, a primeira impressão é a que fica. Ei, moço, você que é solteiro, quer namorar aquela irmãzinha da igreja,
que você está orando já há 6 meses. A primeira impressão é que fica. Aí você vai tudo relaxado, tudo esculachado. A menina olha para você e fala, cruz credo. As meninas, sabe, se alinhem. Ô irmãos, vai passear no shopping, não vai de qualquer jeito não. A primeira impressão é a que fica. E depois, irmãos, que a primeira impressão ficou, para mudar é difícil. Então, pense nessas coisas aí, irmãos. Então eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite, irmãos, fazendo essa colocação aqui, irmãos. Quando colocamos nossas finanças e nossa vida em ordem, segundo os princípios de Deus, Ele derrama bênçãos sobrenaturais sobre nós. A fidelidade, irmãos, e a generosidade são caminhos que nos levam, irmão, oh glória a Deus, aleluia, a participar da alegria do Senhor. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, sermos bons mordomos, bons administradores do que nós já temos, para que o Senhor confie em entregar coisas maiores ainda a nós. E eu creio nisso. Irmãos, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu tive que me conter aqui, irmãos, com a felicidade que entrou no meu coração, quando eu vi o Luiz e a Letícia batizando os irmãos da célula aqui dentro, e ela com uma alegria tão estampada no rosto, e isso não tem o que pague, Letícia. Essa alegria, cuida bem, fostes fiel no pouco, sobre o muito o Senhor os colocará. Então, sabe, irmãos, qualquer coisinha que Deus mandar você fazer, faz com fidelidade, faz com amor, faz com alegria, para honrar o Senhor. Ele vai olhar a sua fidelidade, Ele vai falar assim, eu vou confiar mais coisas na mão deles. Eles estão cuidando tão bem desse pouquinho aqui que eu entreguei para eles, eu acho que eles estão capazes de administrar coisas maiores. Senhor, eis-me aqui. Pode confiar coisas maiores. Que assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Viva intensamente o que o Senhor prometeu a você. Amém, amada igreja? Eu quero orar pela sua vida, quero interceder por você. Eu quero levantar um clamor, eu quero fazer aqui como Paulo fez, irmãos. Eu quero me colocar diante do nosso Deus e Pai, e eu quero levantar, irmãos, um clamor pela sua vida. Eu vou pedir para que você se coloque em pé, que o louvor se achegue aqui. Depois da oração, nós vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, seguindo o que Paulo disse aqui no versículo 14, ele diz assim, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito Santo. Eu vou orar por você, mas eu vou me dobrar aqui, diante do Pai, que está nos céus. E você ore a Ele, aí onde você estiver, seja de pé, seja sentado, seja ajoelhado, creia, que hoje é uma noite de nós sairmos daqui diferente, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me ajoelho perante o Senhor, porque eu creio que o Senhor está aqui. E Pai, eu venho levantar um clamor pela igreja. Senhor, eu venho orar santos do Senhor aqui nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecê-los no seu íntimo, que o Senhor venha fortalecê-los no seu coração.
Meu Pai, que tudo aquilo que veio, Pai, desmotivar, tudo aquilo que veio para enfraquecer, tudo aquilo que veio para desanimar, Pai, caia por terra agora, que este coração seja fortalecido no Senhor, Pai, que o coração desta irmã, deste irmão, sejam fortalecidos agora, Pai, que algo sobrenatural comece a acontecer agora, Pai, que os irmãos comecem a sentir aí onde eles estão, Pai, a manifestação do Teu poder sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro em prol de toda a igreja, Senhor, os abençoe, os abençoe, os abençoe com toda sorte de bênção, Pai, os abençoe além daquilo que eles pedem, ou além daquilo que eles imaginam, Senhor, surpreende a Tua igreja, surpreenda o Teu povo, Pai, é a oração que eu faço nessa noite, em nome de Jesus, e juntamente com a igreja, Pai, eu quero orar e quero clamar ao Senhor, quero adorar, quero bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura para sempre. Pai, eu quero alinhar as minhas prioridades com o Teu reino, Pai, eu quero estar alinhado com a Tua vontade, Pai, para viver as Tuas grandezas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Senhor, que haja um agir sobrenatural na vida da igreja nessa noite, meu Deus, quebra grilhões, quebra cadeias, Pai, liberta com o poder que há em Ti, oh Jesus amado, em nome de Jesus, oh glória a Deus, aleluia, aleluia,